A abolição da escravidão no Brasil, ocorrida em 13 de maio de 1888, marcou um dos momentos mais importantes da história do país. No entanto, especialistas destacam que a aprovação da Lei Áurea ocorreu em um contexto em que outros debates fundamentais, como a reforma agrária, foram deixados de lado. André Rebouças, engenheiro negro de grande prestígio e abolicionista, propôs um imposto sobre fazendas improdutivas, com a ideia de distribuir terras para ex-escravos. A proposta contou com o apoio de Joaquim Nabuco, mas enfrentou forte resistência, inclusive de republicanos e fazendeiros, o que culminou no abandono da ideia. Historiadores apontam que a abolição foi aprovada sem medidas compensatórias que garantissem aos libertos formas de integração ao novo Brasil livre. A pressão pela abolição cresceu na década de 1880, liderada por figuras como Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio, além de grupos organizados que ajudavam escravos a fugir. Movimentos como o dos Caifases, em São Paulo, desempenharam um papel crucial na desestabilização do sistema escravista. Apesar da importância do movimento abolicionista, a reforma agrária ficou restrita a uma minoria radicalizada. Rebouças defendia a criação de cooperativas de pequenos agricultores e um imposto sobre terras improdutivas, mas o movimento republicano alinhou-se aos latifundiários, preferindo atrair imigrantes para as fazendas em vez de distribuir terras aos libertos. Essa aliança contribuiu para que o Brasil nunca realizasse uma reforma agrária significativa, permanecendo um dos poucos países agroexportadores nessa condição. Após a abolição, o país não implementou políticas que proporcionassem aos ex-escravos condições de vida dignas. A abolição foi conduzida por meio de uma estratégia gradualista, começando com o fim do tráfico de escravos em 1850 e passando pela Lei do Ventre Livre em 1871. Essa abordagem buscava acabar com a escravidão de forma natural, à medida que os escravos fossem morrendo, sem afetar os interesses econômicos dos proprietários. O legado da escravidão no Brasil ainda ressoa na sociedade atual, refletido nas desigualdades estruturais e no racismo. Além disso, a concentração de terras, resultado da falta de reforma agrária, permanece como um dos maiores desafios históricos do país. A ausência de uma reforma agrária após a abolição agravou as desigualdades sociais no Brasil. Com a terra concentrada nas mãos de grandes latifundiários, os ex-escravos, desprovidos de recursos ou apoio governamental, foram obrigados a buscar alternativas de sobrevivência. Muitos migraram para cidades, onde enfrentaram marginalização, baixa oferta de empregos e condições de vida precárias. Outros permaneceram no campo, trabalhando como meeiros ou assalariados em condições semelhantes às da escravidão. A imigração europeia, incentivada pelo governo para suprir a mão de obra nas fazendas, também contribuiu para a exclusão dos libertos do mercado de trabalho rural. Os imigrantes, muitas vezes vistos como mais adequados pelos proprietários de terra, recebiam melhores condições de trabalho e oportunidades, enquanto os afrodescendentes eram relegados a posições subalternas. Esse cenário consolidou um sistema econômico e social que perpetuou as desigualdades raciais e socioeconômicas. A falta de políticas públicas voltadas à inclusão dos ex-escravos e de suas famílias deixou uma dívida histórica que ainda é visível nos indicadores de pobreza, educação e acesso à terra. Além disso, o racismo estrutural estabelecido durante o período escravista permanece enraizado na sociedade brasileira. A luta por direitos civis e igualdade continua sendo uma pauta essencial para movimentos sociais e organizações que buscam reparar os danos causados por séculos de opressão. A abolição da escravidão foi, sem dúvida, um marco importante, mas é fundamental reconhecer que o processo esteve longe de ser completo ou justo. As cicatrizes deixadas por esse período revelam a necessidade de um debate contínuo sobre reparações, inclusão e igualdade, buscando construir uma sociedade verdadeiramente democrática e equitativa. O processo de construção de uma sociedade mais justa exige o reconhecimento das desigualdades históricas e a implementação de políticas efetivas para combatê-las. Reparações, como cotas raciais, políticas de inclusão social e incentivos econômicos, têm sido propostas e debatidas como formas de mitigar os impactos da escravidão e do racismo estrutural. Embora medidas como as cotas nas universidades públicas e no serviço público tenham contribuído para a ampliação do acesso de afrodescendentes a espaços historicamente negados, o caminho para a equidade ainda é longo. A discriminação racial e as disparidades socioeconômicas permanecem arraigadas, exigindo um esforço conjunto de governos, empresas e da sociedade civil para enfrentá-las de forma eficaz. A educação também desempenha um papel crucial nesse processo. É necessário incluir, nos currículos escolares, um ensino que valorize a contribuição dos povos africanos e afro-brasileiros para a formação cultural, social e econômica do Brasil.
Promover uma narrativa mais ampla e inclusiva ajuda a combater preconceitos e a valorizar a diversidade como um elemento central da identidade brasileira. Ademais, o fortalecimento de movimentos sociais e iniciativas comunitárias tem demonstrado ser uma ferramenta poderosa na luta contra o racismo e na promoção de justiça social. Organizações lideradas por afrodescendentes têm promovido ações de empoderamento, acesso a direitos e conscientização sobre a importância da igualdade racial. Por fim, é fundamental que o enfrentamento ao racismo estrutural seja compreendido como uma responsabilidade coletiva. Apenas com o comprometimento de todos os setores da sociedade será possível romper com as barreiras impostas pelo passado escravista e construir um futuro em que a dignidade, a justiça e a igualdade sejam garantidas para todos os cidadãos brasileiros. Esse futuro requer não apenas ações pontuais, mas também transformações estruturais que abordem as raízes das desigualdades. Investir em políticas públicas voltadas para habitação, saúde, educação e geração de emprego, especialmente para comunidades historicamente marginalizadas, é essencial para reduzir as disparidades e promover a inclusão. Além disso, a representatividade nas esferas de poder e decisão precisa ser ampliada. Garantir que pessoas negras ocupem cargos de liderança em governos, empresas e instituições culturais é um passo importante para assegurar que suas perspectivas e demandas sejam levadas em consideração na formulação de políticas e iniciativas. O combate ao racismo também exige um engajamento constante na desconstrução de estereótipos e preconceitos, tanto em nível individual quanto coletivo. Campanhas de conscientização, aliadas a mudanças nos meios de comunicação e na publicidade, podem ajudar a criar uma cultura que celebre a diversidade e rejeite qualquer forma de discriminação. O papel da sociedade civil nesse processo não pode ser subestimado. Movimentos antirracistas, coletivos culturais e iniciativas locais têm sido fundamentais para impulsionar mudanças e criar espaços de diálogo. É por meio dessas mobilizações que a pressão por transformações mais amplas ganha força. Portanto, a construção de uma sociedade verdadeiramente igualitária no Brasil depende de esforços contínuos e coordenados. Enfrentar as marcas da escravidão e do racismo estrutural requer coragem, comprometimento e a vontade de transformar não apenas as leis e políticas, mas também as mentes e corações. Só assim será possível garantir que todos os brasileiros tenham as mesmas oportunidades de prosperar e contribuir para o desenvolvimento do país. Esse caminho, embora desafiador, também é repleto de possibilidades. O Brasil, com sua riqueza cultural e diversidade, tem o potencial de ser um exemplo mundial na promoção da equidade racial e social. Para isso, é necessário que o compromisso com a justiça social seja assumido por todos os setores da sociedade, governos, empresas, instituições de ensino, ONGs e cidadãos comuns. Na educação, a valorização da história e cultura afro-brasileira pode ser um catalisador para mudanças profundas. Ensinar sobre as contribuições das populações negras ao longo da história, bem como os desafios enfrentados por elas, ajuda a formar uma geração mais consciente e engajada no combate às desigualdades. Programas de ação afirmativa, como cotas em universidades e concursos públicos, continuam sendo ferramentas indispensáveis para nivelar as oportunidades e corrigir os efeitos de séculos de exclusão. Já no mercado de trabalho, a promoção da diversidade nas empresas vai além da contratação. É preciso garantir que os ambientes corporativos sejam inclusivos, permitindo que todos os funcionários possam se desenvolver e alcançar posições de destaque. Incentivar lideranças negras e criar políticas internas que combatam o preconceito e promovam a igualdade salarial são passos fundamentais nesse processo. A cultura e as artes, por sua vez, desempenham um papel transformador ao recontar histórias, desafiar narrativas opressoras e valorizar a identidade negra. Apoiar artistas, escritores e cineastas que trazem à tona a riqueza das experiências afro-brasileiras é um meio poderoso de construir uma sociedade mais plural e representativa. Por fim, é crucial que todos compreendam que a luta contra o racismo não é apenas de quem sofre com ele, mas de toda a sociedade. Solidariedade, empatia e ação coletiva são as chaves para superar as barreiras que ainda persistem. Apenas assim será possível construir um futuro onde a justiça, a igualdade e o respeito sejam os pilares de uma nação verdadeiramente unida. Esse futuro exige comprometimento contínuo e mudanças estruturais profundas. Não se trata apenas de boas intenções ou medidas paliativas, mas de uma transformação que toque as bases das instituições e das relações sociais. A conscientização individual é importante, mas é a mobilização coletiva que possui o poder de moldar o destino de um país. O fortalecimento de movimentos sociais que lutam pela igualdade racial é essencial para manter a pauta viva e pressionar por avanços.
Esses movimentos têm desempenhado um papel histórico na conquista de direitos, na denúncia de injustiças e na ampliação do debate público sobre o racismo. Eles representam vozes que, unidas, ecoam a necessidade de mudança. Além disso, o papel do Estado não pode ser negligenciado. Políticas públicas bem planejadas e executadas têm o potencial de reduzir desigualdades de maneira significativa. Desde a garantia de moradia digna até a expansão do acesso à saúde, cada ação governamental deve ser pensada de forma a atender, prioritariamente, os grupos mais vulneráveis. A participação política também é um pilar dessa transformação. É fundamental que mais pessoas negras ocupem espaços de poder, como cargos eletivos e de liderança, para que as decisões tomadas reflitam a diversidade e as necessidades reais da população. Isso não apenas fortalece a democracia, mas também garante que políticas inclusivas sejam implementadas com maior eficácia. Por fim, a construção de uma sociedade antirracista requer paciência e persistência. É uma jornada que demanda o esforço conjunto de gerações, mas cujo destino final é inegociável: um Brasil onde todos possam viver com dignidade, respeito e oportunidades iguais. Somente assim será possível romper os grilhões do passado e abrir caminho para um futuro verdadeiramente livre e igualitário.